Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade de 2015. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para debate hoje é nova queda de popularidade do governo Dilma Rousseff, crise política versus crise econômica, pautas bomba e atuação do Congresso Nacional nesse contexto. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 3486-1721, pelo Twitter Hamilton Nog ou pelo Facebook Hamilton Nogueira. Você participa ao vivo nesta terça-feira. Lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou indicar o programa para alguém. Bom, além de você que participa de casa, hoje aqui no estúdio conosco estão Osmar de Sá. O Osmar é professor de Sociologia da UFC, Universidade Federal do Ceará, e já esteve aqui conosco. Também Lúcio Alcântara, doutor Lúcio é ex-governador do estado do Ceará e já esteve aqui conosco, está voltando hoje ao programa. Leurenberg Lima, nosso parceiro, consultor político, está aqui também conosco. Bom, antes de começar o programa, quero mandar um abraço para o Fábio Freitas, que é professor lá do Conjunto Ceará, está sempre conosco, elogiou o programa. Grande abraço para o Fábio e para o Luciano, que é marceneiro. Encontrei com ele na rua, ele fez grandes elogios ao programa. Fico muito orgulhoso, Luciano, com suas palavras. Grande abraço para você. Abraço também para os advogados do estado do Ceará, que hoje tem um dia de comemoração, e os estudantes também. Hoje, dia 11 de agosto, comemora-se nessa data aí homenagem aos advogados e aos estudantes. Senhores, muito boa noite, prazer recebê-los, imensamente satisfeito com a disponibilidade de estarem aqui conosco para a gente conversar. Doutor Lúcio, começando aqui com o senhor, que já teve aí o executivo estadual em suas mãos, o que é mais complicado, o que é mais difícil de sair? Uma crise política ou uma crise econômica? O que corrói mais, o que assusta mais um executivo? Muito boa noite. Olha, eu acho que a crise econômica, ela sempre tem um conteúdo que muitas vezes não se resolve rapidamente e toca diretamente no cidadão, porque no bojo dela vem o corte de serviço do governo, vem a questão também da inflação e todos esses fatos, o emprego, e isso termina afetando diretamente a população. A crise política muitas vezes é uma crise limitada. Sim. É uma crise mais dos poderes, é uma crise que tem melhor dizendo, ela atinge um universo mais restrito. Agora, explosivo mesmo é a soma das duas, que é o que nós estamos vendo agora. Estamos vivendo isso, então. Porque a crise política, a crise econômica, muitas vezes desencadeia a crise política. Sim. Porque se complicam as relações entre os poderes e entre os atores políticos. O Leurenberg esperava ver como saída, como solução para a crise política, uma agenda pautada pelo presidente Renan Calheiros? Isso lhe surpreendeu? O que você acha? Que leitura que você faz disso? Boa noite, Hamilton. Boa noite aos nossos amigos. Boa noite. Surpreender não surpreende não, porque nada mais surpreende a gente, né? E como o Renan é presidente do poder, do Congresso Nacional, digamos assim, ele faz parte do jogo. Agora, que nos deixa um pouco assustados, sim. Eu não sei se o senhor tiveram acesso à proposta salvadora, miraculosa do Renan. Não tem nada demais, né, doutor Lúcio? 27 itens, né? Pois é. Não tem nada demais na pauta salvadora do Renan, e eu acho que aquilo ali é mais uma tentativa realmente de apaziguar os ânimos, que eu vejo que é bom, que é importante para o país. O Brasil está num momento delicado, como disse bem o doutor Lúcio, essa mistura altamente inflamável, que é o problema político com o problema financeiro, econômico, está gerando essa confusão no nosso país. Me corrija se eu estiver errado, Osmar, muito boa noite, mas na década de 80 e 90 nós convivemos muito com os pacotes. Cada pacote era a salvação da lavoura. Exatamente. Até que naufragasse e a gente esperava o próximo. Essa chamada Agenda Brasil, que são esses 27 itens, para você parece mais, de fato, saída efetiva, pragmática ou mais marketing?
Não, eu acho que é importante entender a característica dessa crise, né? Ela tem, tipo, se a gente for usar uma gíria futebolística, nós temos dois jogadores muito ruins, dois times muito ruins jogando. O governo jogando muito mal e o Congresso Nacional, expresso na Câmara dos Deputados, também jogando para a torcida completamente, numa atitude absolutamente demagógica, num contexto em que a sociedade está ausente. A sociedade seria o juiz desse jogo. Exatamente. A sociedade tanto está ausente da proposta do governo, quer dizer, o governo ele tem uma crise financeira no país, que no fundo é uma crise financeira, a crise econômica é uma crise mundial. Sim. E o Brasil tem que gerir essa crise a partir do governo com política financeira. Ele propôs uma política que era uma política do governo, num cenário de má vontade. Então ele foi incompetente, ele propôs uma saída de um projeto para o Brasil, para resolver os problemas do Brasil, para enfrentar os problemas fruto da crise e os problemas estruturais. O governo foi muito mal nesse sentido. A presidenta Dilma, com todo aquele heroísmo dela, ela foi muito incompetente nesse sentido. Ela não conseguiu criar uma agenda que mediasse entre essa super vontade do Congresso Nacional, que está virando demagogia, não é? Tá uma revolta completa, com o Cunha com medo de ser indiciado, e aí ele está usando todo tipo de artifício, achando que com a política ele vai resolver todos os problemas, e não resolve. Ele fez criar um problema maior e criou um isolamento maior da Câmara dos Deputados. Isso é ruim. Esse isolamento é fato, porque a gente vê aí uma claque dizendo que pelo contrário, ele está se saindo muito bem e continua muito poderoso na Câmara, e outra claque dizendo exatamente o contrário, que ele está extremamente isolado. Qual das duas teorias é que a gente pode acreditar? Ele está isolado porque ele não está sintonizado com a realidade, né? A sociedade não está ali presente. Os deputados são eleitos para representar. O senador é eleito para representar a sociedade. Mas ele tendo um grupo político que o fortaleça, não já seria o suficiente? Não, mas você viu que quando a crise chegou fora do limite, que os deputados começaram a aprovar gastos acima do razoável, quem foi que interviu? Foi a sociedade civil. Sim. Foram os empresários, foram o conjunto das classes políticas que não são propriamente eleitas, que interviram e disseram, olha, não dá para continuar. A própria Rede Globo, a própria imprensa viu que não tem sentido. A sociedade civil tem que ser o objeto dessa movimentação política. Vocês não concordam que ele está isolado? Nesse prisma que o professor levantou, ele está mesmo. Ele está isolado do contexto daquilo que a sociedade está ansiando nesse momento. Tá? Dentro do Congresso? Sem dúvida, também. Agora, eu acho que essa força que o Cunha talvez esteja perdendo no Congresso, ela é relativa. Você vê que as pautas foram votadas agora, a vitória tem sido esmagadora. Esse seria o meu argumento. Ele consegue manter a base de votação dele unida, né? Agora ninguém sabe até que ponto. Na hora que pintar o envolvimento dele, doutor Lúcio, como vai ficar? O que eu vejo é o seguinte, primeiro o Cunha com todas, vamos dizer assim, as deficiências dele, não quero entrar no mérito aqui, mas está sob acusações muito graves. Ele tem, para mim, tem um mérito. Eu que fui parlamentar durante muito tempo, eu nunca aceitei a maneira como se escamoteavam certos problemas da sociedade brasileira. Aí não era nem do Congresso. Matérias polêmicas, o que faziam? Engarretavam. Nunca não se enfrentavam votavam, a pauta. Nunca se decidia. Ele está botando para votar. Quanto tempo se fala em reforma política? E foi um traque. Mas foram eles que decidiram. Perfeito. A própria redução da maioridade penal também. A maioridade, há quanto tempo está isso aí, esse debate? O Congresso tem, são matérias difíceis, então se estude 2 anos, 3 anos, 4 anos, debata, ouça a sociedade, mas vote, um dia vote. E ele, por exemplo, com essa pauta de maioridade, ele está sintonizado, não estou defendendo o projeto, mas ele está sintonizado com a larga maioria, 78% das pesquisas, né? População expressiva que é a favor. Então, ele está o quê? Ele está jogando numa pauta conservadora, e há um sentimento conservador. Vem crescendo nos últimos anos, notório. Pelo menos uma parcela razoável da sociedade. Agora, o que eu acho é que ele erra
é quando ele quer se vingar da presidente, ou, como disse o professor Osmar, encontrar uma espécie de álibi para se justificar das acusações que está recebendo. Politizar Aí, a própria... exatamente. E o pior, com a cooperação da chamada oposição, que aí não está fazendo oposição a Dilma, ou ao governo da Dilma, está fazendo oposição ao Brasil. Com essas pautas bomba, com essas coisas que são... É como se o mandato realmente fosse do deputado, ele pudesse botar no bolso o mandato. Ele se vingar e um mandato brigar de com quem ele representação. Agora tem um senador, o doutor Lúcio foi senador também, ele sabe que o papel revisor do Senado, que ele mantém um certo equilíbrio, exatamente para pacificar esse ânimo. Quer dizer, a política não se faz sozinho. A presidenta Dilma está tendo uma incapacidade política muito grande e se isolando. O Cunha e a Câmara dos Deputados também está se isolando, porque não está ouvindo a nossa sociedade. Ele está fazendo pautas para agradar, mas quem está na gestão do Estado, quem é líder do conjunto da sociedade, não é fácil. Ele tem que representar também com responsabilidade. Agora, você sabe que não pode atender só o que as pessoas querem. Osmar, o Cunha está fazendo uma coisa que a sociedade quer e pouca gente está sabendo. Está descontando o salário de deputado faltoso. Que eu nunca vi isso na Câmara. Isso é um mérito dele. Porque ele atropela as votações, tem que ter quórum, né? E ele está usando isso. É um modo de pressionar que a turma esteja presente, né? Mas não é, de certa forma, vou usar o termo aqui, confortável, você, dentro de um sistema bicameral, que não importa o absurdo que você aprove, você sabe que vai ser revisto na outra casa, tem duas votações. Na outra casa. O pior é que o Senado estava, em alguns casos, ratificou o que a Câmara fez. No caso do aumento, por exemplo, do servidor do Poder Judiciário, sim. 70% de aumento. Até então não havia tanta aproximação Renan Calheiros e Dilma Rousseff, né? É bom lembrar disso, né? Exato. E outra coisa, o que me chama a atenção é que a votação, por exemplo, do aumento de 70% no Senado foi por unanimidade. Sim. Unanimidade dos senadores. Porque um dia desse eu vi uma declaração, vocês possivelmente também viram, do Aécio Neves, que a oposição não tem a obrigação de encontrar saída para o governo. É um absurdo. Bom, e também não pode estar inventando votações de projetos absurdos. Eles têm a obrigação de viabilizar no Brasil. O país. Inclusive, o próprio projeto do PSDB da responsabilidade fiscal, ele se compromete com esse conjunto de votação populista. Claro. Então, eu acho que essa intervenção que foi da política, mas foi de fora do Congresso, que teve da mídia, que teve essa intervenção, de certa forma, da sociedade civil, principalmente do setor empresarial, foi dizer, olha, nós não queremos destruir o país. Quer dizer, a crise econômica ela está se ampliando em função da crise política. E aquela brincadeira, fazendo a política como brincadeira, está gerando uma possibilidade do Brasil ampliar a crise econômica. No caso do Rodrigo Janot, procurador, ser de fato reconduzido, passar pela sabatina do Senado. Não, mas não passou pelo Senado, dele, né? Mas ele vai passar pela sabatina do Senado e a votação, que lembremos, é secreta. No caso dele ser reconduzido, isso a gente pode inferir que é mais gasolina no fogo? Não deixa de ser, né? Porque, assim... Ele está conduzindo o processo. O processo desde o começo tem sido conduzido por ele, né? Inclusive, já tivemos senadores, o Collor fez um discurso duríssimo contra o Janot. Inclusive com aquela particularidade do palavrão. Não é? Que ganhou aí as redes sociais e foi fenômeno de acesso nas redes sociais. E outros senadores também se consorciaram com o discurso do Collor naquele momento. E o que faz, portanto, em virtude dessa conclusão de que nós estaríamos piorando o cenário, que faz o Renan Calheiros declarar que vai fazer sabatina e votação no mesmo dia para resolver logo. Mas o problema que eu acho aí é que, por exemplo, a política se resolve com a vontade, com a boa vontade do diálogo, né? Que eu acho que agora não foi o Renan simplesmente, foi esse clamor da sociedade civil junto que o Renan criou um ambiente para acolher essas propostas, né? E está, de certa forma, ajudando a presidenta Dilma, que não conseguiu criar nenhuma agenda que dialogasse com o Brasil real. Ela faz uma agenda para discutir os problemas do seu governo. Ora,
A sociedade não quer discutir só o problema do governo, ele quer discutir os problemas da sociedade em que o Estado e o governo têm responsabilidade. Afirmando isso que no momento que ele amplia dizendo. essa agenda, no momento em que esse diálogo com o Senado amplia essa agenda, ele areja a discussão, cria uma pauta mais ampla, mais aberta. Isso é benéfico. Por quê? Porque você separa o limite das diferenças com um objetivo maior. A responsabilidade. Porque a política não pode vir para aumentar a crise, ela tem para resolver a crise. Essa má vontade que se vê claramente na Câmara dos Deputados, ela é antipatriótica, ela não ajuda, ela está aumentando os prejuízos das empresas, ela está agravando a crise política, porque no momento que você não aprova o ajuste fiscal, você alonga a especulação na Bolsa, o dólar sobe, o risco aumenta. Então, isso lembra o antipatriotismo. Isso lembra algum país que passou por isso? Vocês lembram algum país que passou por isso recentemente? Está se referindo aqui à Argentina? A Grécia. A Grécia, sim. A crise grega começou exatamente desse jeito. E foi uma crise, primeiro, econômica, misturou com o ambiente político e eles não conseguem sair da espiral mais. Não, e outra coisa, a Câmara dos Deputados é um total clima de linchamento, né? Público. Agora, veja bem, o que eu acho é o seguinte, tentando resumir aqui o que se falou, um grau de autonomia do parlamento em relação ao executivo não é só bom, é necessário, é indispensável. Sim. Aquela situação vamos dizer assim, adesão incondicional ao executivo, só votar a agenda do governo não é boa para a população. Perfeito. Agora, a dosagem com que isso está sendo feita aí que é nociva, porque ela está mal em tanta terra, né, doutor? Ela está comprometendo o país em função de uma divergência pessoal. E, nesse caso, perdemos todos. Exato. Então, e o Congresso, vamos recordar que já tem, parece, 38 ou 50 congressistas que estão à espera da lista de Janot. Isso aumenta a crise, é outro fator, né? A Lava Jato aumenta a crise. É o contrário da lista de Schindler, né? A lista de Schindler é para salvar, uma libertada, outra para prender, né? É para condenar. Agora, a minha pergunta foi exatamente por conta da especulação de que Renan Calheiros e Eduardo Cunha estariam nessa lista. Então, de que interesse é que teria do Renan de defender a rápida recondução, se a especulação for correta, se ele está implicado na questão? Então, interessaria não ter o Rodrigo Janot, ou não? Não, a questão é que se eles forem denunciados, fica muito difícil eles ficarem lá, né? Aí a crise política agrava mais ainda a crise econômica. O ideal é ele divulgar essa lista antes da recondução? Porque, no fundo, eu acho que o Congresso trabalha de que o governo tem alguma influência sobre essa lista. Sim, e é um equívoco total. Eu acho que o Janot tem autonomia, o Ministério Público tem conduzido, a Lava Jato tem chegado onde chegou. Exatamente por causa da autonomia você exclui da a possibilidade Federal. de dizer assim, ajude a aprovar que o seu nome será excluído. Não tem como. Não é essa você tem o Ministério Público, você tem a Polícia Federal, né? E você tem a Justiça Federal. Sim. É muito difícil você achar que o governo influencia essas três instituições. Peço licença, temos que fazer um breve intervalo, 3486-1721, Twitter, Hamilton Nog, o Facebook Hamilton Nogueira, a gente volta já. Olá, estamos de volta, segundo bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre uma pauta extensa. Nova queda de popularidade do governo Dilma Rousseff, crise política versus crise econômica, pautas bomba e atuação do Congresso Nacional nesse contexto todo. Lembrando que você participa, 3486-1721, Twitter Hamilton Nog ou Facebook Hamilton Nogueira. Você participa ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos você terá a oportunidade de ver, rever ou indicar as nossas reprises. Além de você que participa de casa, que conosco no estúdio hoje estão Osmar de Sá, que é professor de Sociologia da UFC, conosco também o ex-governador do estado do Ceará, Lúcio Alcântara, e Leurenberg Lima, que é consultor político. Bom, aqui no intervalo, o Osmar falou um negócio muito interessante de que o perfil da presidente é um perfil técnico, no entanto, o que, digamos assim, ofuscaria ou até inviabilizaria um perfil de articulação política.
Mas não é para isso que existe um ministério, um gabinete, que você lá atribua alguém com esse perfil, para que você possa cuidar realmente do que você tem. Mas a personalidade da presidenta é muito fechada, ela passa muito arrogância e autocentrada. Não é? No momento de crise, é um momento que necessariamente tem que se dialogar. A política é a arte do diálogo, é a arte de se conversar e chegar ao entendimento. Porque fora disso, se a política não virar diálogo, ela vai virar confronto. Tá. Ela vai gerar crise, no lugar de gerar solução. Senhores, nós temos a primeira participação por telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? É a Antônia. Antônia, muito prazer falar com você, Antônia. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Estou assistindo, viu? Ótimo. Eu quero elogiar o doutor Lúcio Alcântara, foi um ótimo governador. Eu sou aqui de Maranguá, viu? De Maranguá, pois não. Um ótimo governador. Ok, Antônia. Queria dizer que a Dilma não é mais para estar no poder, não, pelo amor de Deus. Certo. Eu sou trabalhadora, nós estamos penando a energia cara, a metade do teto não saiu, diz que vai sair mês que entra. Nós estamos até com medo, por isso o nosso fundo de garantia. O PIS, ela primeiramente anunciou que não ia pagar só em 2016, aí acho que o povo ia cair em cima dela. Aí ela resolveu pagar a metade, né? Que está afundando o nosso país. Pelo amor de Deus, pessoal. Ok, Antônia. Antônia, agradeço demais a sua participação. Foi um prazer falar com você. Ligue sempre que puder e quiser. Na esteira aqui do que a Antônia está elogiando aqui o ex-governador Lúcio Alcântara, o Masni faz coro a ela, tá? Antônio e o Masni agora diz que doutor Lúcio, grande persona do Ceará. Alguém quer comentar a ligação? Aliás, vou até fazer uma pergunta para aproveitar aqui o comentário da Antônia. O que esperar da manifestação do dia 16? O que vocês esperam disso? Eu queria primeiro agradecer essas manifestações aí, que eu recebo como um sinal de generosidade do povo. Muito obrigado aos que se referiram a mim. Mas eu queria comentar o seguinte: o que chama a atenção foi a rápida erosão da popularidade da presidente. É bom lembrar que ela chegou a recorde de aprovação. Isso. E hoje é recorde de desaprovação. E eu acho que uma das coisas, que é um dos problemas nossos, é o fato dela ter se comprometido com certas políticas e que ela não cumpriu. Nem que a vaca tussa, né? Nem que a vaca tussa. E tossiu foi o rebanho todo. Por quê? Porque ela maquiou os números, ela procurou mostrar uma realidade que não existia. Então, ela está sendo confrontada agora com uma realidade que a obrigou a desmentir, de fato, tudo aquilo que ela disse durante a campanha dela. Então, isso, e afetando largas faixas da população, não é? Tá, olha, o Masni também comenta o seguinte, que usar o termo presidenta é uma maneira de externar apoio a Dilma. A respeito de sua opinião, mas não concordo. A questão do que esperar do dia 16 de agosto, dessa manifestação, também, além da minha pergunta, é feita também pelo Kleber Carneiro, que está sempre conosco. Alguém quer comentar? Eu acho o seguinte, eu acho que com essa movimentação, com a presença da sociedade civil no sentido mais propositivo, né, porque essa intervenção lá no Senado, ela trouxe uma luz no fim do túnel, no sentido de uma solução viável, de diálogo, já que o governo não tem capacidade e a Câmara também não. Eu acho que a tendência é até esvaziar essa manifestação de 16. Eu acho que ao longo do que está aí, quer dizer, a questão da popularidade da presidenta Dilma, ela tem duas formas. Ela é uma coisa boa ou ruim, porque você tem uma popularidade baixa no começo do governo, é pior se ela fosse no final, porque não tinha como se recuperar. Agora, é ruim por quê? Porque já no começo do governo, o governo tem que aprender muita coisa com tão pouco tempo, que é como é que se corrói tão rapidamente a sua popularidade. Então tem algo aí que precisa ser avaliado a bem do interesse da sociedade. Não é aquela de dizer assim, é bom que a popularidade melhore porque o governo Dilma dê certo, mas a popularidade melhore no sentido de que o termômetro da baixa popularidade é o termômetro
de que tem uma pauta que a sociedade não está concordando. O que vocês acham? Pois não, Lênin. Só comentar duas coisas, Hamilton. No começo do bloco você falou sobre o que poderia resolver essa situação. A gente falou aqui muito do perfil da Dilma. Em um momento de crise como esse, a gente precisa realmente de alguém que exerça a liderança. Sim. Se nós lembrarmos alguns anos atrás, a gente teve a crise... Esse assunto é muito interessante, que eu quero aproveitar e perguntar aqui para o doutor Lúcio. Se o seu vice, ainda quando o governador, se o seu vice fosse aos jornais dizer que o Brasil, que o Estado do Ceará precisava de uma liderança, como foi o caso do vice-presidente Michel Temer. No outro dia o senhor encontrasse no Palácio, o que o senhor diria para ele? Olha, o Michel é uma pessoa muito educada. Eu conheço muito antes dele ser político, vamos chamar assim, exercer algum cargo. Conheci como advogado. Sim. Professor da USP. Professor de Direito Constitucional, não é, Osmar? Isso. Então, ele é um homem... Eu ali fiquei na dúvida se ele derrapou ou se ele teve alguma ou se tinha ali uma coisa subliminar, né? Porque, veja bem, ele deu um grito quase de desespero. Perfeito. Porque alguém perguntou aqui se o Congresso contra o Executivo e tal. O que eu vejo mais grave nessa situação que nós estamos vivendo, nesse contexto, é que eu resumo assim, estão todos contra todos. É o Eduardo contra o Renan, que por sua vez está contra o Janot, que está contra o Mensalão, né? É um vácuo que existe exatamente pela ausência de liderança. Ainda tem um lava-jato no meio. É exatamente a ausência de liderança que gera isso. Eu interrompi o Leurenberg, queria só voltar. Só para complementar então essa linha de raciocínio que eu estava dizendo, nós tivemos uma crise em 2006, a véspera de uma eleição presidencial, a crise do Mensalão. Todo mundo no contexto político dizia o quê? O PT está acabado, o Lula está acabado. E o Lula consegue ser reeleito. Por quê? Por causa da questão da liderança, da capacidade de diálogo, que o professor Osmar está dizendo, que o Lula tem, sabe? Isso não é o caso agora. Esse é um grande problema que eu vejo. E por falar em Lula, o que vocês acharam? E uma boa situação da economia. Perfeito. Não vamos esquecer. Bem lembrado. Cenário positivo, emprego. Cenário positivo. Mas você tem tudo ao inverso. Agora, eu acredito falta de liderança. Quando falta fala, é porque está faltando conteúdo também. Não é só a forma. Claro. Eu acho que está faltando conteúdo. Não é só a forma, não. Se você tem uma bandeira boa, você tem um discurso político bom. Quando você não tem uma causa nobre, você também não tem um discurso que convence ninguém. A presidência está precisando de uma agenda para o Brasil que inclua a sociedade. Então, se a agenda dela só inclui a Câmara dos Deputados e o Senado, é um discurso tecnocrático. O que não é um discurso para a sociedade. Ele não está falando com a sociedade brasileira. Ele está falando com os deputados que estão lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. O que vocês acharam essa semana das notícias de que o ex-presidente Lula poderia vir a ser um ministro do governo Dilma? Qual a surpresa? Difícil. O que vocês acharam disso? Eu acho muito difícil isso aí. Eu acho o seguinte, que não dá porque... Primeiro podia ficar o criador maior do que a criatura. Né? Sem dúvida ficaria, né? Era uma coisa. A segunda é que isso podia parecer uma defesa, porque ele, como ministro, tem foro especial. Né? E existem processos em andamento contra ele. Não estou dizendo que ele é culpado, tá envolvido, mas há processo em andamento. E aqui no Ceará, por exemplo, tem um caso que é ridículo. O chefe de gabinete da vice-governadora tem status de secretário de Estado. Eu fui vice-governador. Um vice-governador, se ele não tiver uma função, como eu tive durante um certo tempo, que acumulava com o secretário de Saúde do Estado, ele não tem nem não tem motivo para ter... Agora, qual é o objetivo disso? É para ele ter fórum privilegiado e qualquer coisa ir para o tribunal e não para a primeira instância. Então, podia parecer, alguns estão dizendo que se o Lula aceitasse isso, ele estaria admitindo uma culpa. Não seria nem proteção, por exemplo. Você vê que o mensalão tucano, ele voltou e foi para a primeira instância, porque demora mais.
Quem vai para o Supremo, esse está sendo julgado mais rápido. Quem vai para a primeira instância... A fila é maior. Não é privilégio ir para o STF. Que na verdade não é, porque você pode percorrer toda a primeira, segunda, terceira instância. É condenado em uma só numa instância. Olha, o Adriano Silva, ele diz o seguinte, sobre o presidente da Câmara. Parece forte ainda, ele acha que parece sim forte. Vide a celeridade na aprovação das contas dos ex-presidentes. Chegou a limpar a pauta, diz o Adriano Silva. Mas a conta dos ex-presidentes era uma coisa que interessava a todo mundo. A PSDB, a mas PT. aquilo está totalmente juridicamente imperfeito, aquilo vai voltar tudo. Ele tem que ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Já houve até o ministro já disse, o ministro do STF já falou que aquilo é inconstitucional. Claro. Aquilo é mais uma das trapalhadas do Cunha, quer dizer... Então, você está dizendo que o método de aprovação não está dentro do regimento. Ele não seguiu... E que, portanto, não vale. Não vale. Vai voltar tudo, que é exatamente uma das confusões dele, que ele ansiosamente querendo chegar a pôr na pauta o impeachment da presidenta Dilma, que eu acho que é um absurdo, né? Não tem motivo até agora para pedir o impeachment da presidenta. Ela se mostrou uma presidenta inábil, não é? Com uma gestão tecnocrática, muitas críticas a esse estilo dela. Agora, para ir, cada impopularidade, você vai caçar o mandato porque ela é impopular, porque o povo não gosta? A regra não é essa, na verdade. Isso não é razoável. Senhores, peço licença, temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? José Cavalli. José, prazer falar com você, José. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Duas coisas bem rapidinho, mas já duas coisas. Primeiro comentário, bem rapidinho. Milton, é porque você começou o programa falando sobre crise financeira e crise política. E nós sabemos que essas duas crises financeiras e a política, ela foi levantada pela crise moral. A crise moral é a pior de todas as crises. Certo. E aí, falando da crise moral, não fica Renan Calheiros, não fica presidente da Câmara nem do Senado, não fica ninguém fora que moralmente está todo mundo comprometido. Esse é o seu comentário. Quanto à pergunta, fica para você. Milton, aquele programa do Freitas Sim. e do doutor Alfredo, que estava todo meio-dia, nós estamos sentindo uma falta danada, eu não sei como ligar, já tentei ligar. Vocês estão ouvindo bem? Ele está baixo? Está baixo, né? Tá. Bom, José, eu acho que eu entendi mais ou menos as suas colocações, eu estou ouvindo um pouco baixo, mas agradeço demais a sua participação, ligue sempre que puder e quiser. O José, o que eu entendi aqui dele está falando de uma crise moral como partida de todas as outras. Concordam com isso ou não? Eu acho que nós temos uma crise ética, que é muito mais profunda do que moral, porque a crise ética, ela inclui a própria moral e ela inclui um cenário político, de escolhas e econômico que foge do nosso controle, né? Porque a ética não é só o nosso controle. Por exemplo, a política que poderia, pela vontade da conciliação e da capacidade dos homens, das mulheres se entenderem para construir uma agenda positiva para o Brasil, porque o Brasil não pode perder essa agenda em função de uma crise criada pelos próprios brasileiros, portanto, pelos próprios políticos que não se entendem. E a outra é uma questão ética fundamental. O Brasil ele precisa criar competitividade, as empresas não podem ter prejuízo em função de um descontrole e de falta de entendimento dos congressistas e do governo, né? Essa pauta da sociedade civil, mas que tem os seus interesses e as suas vontades. Em algum momento da nossa história, da nossa curta história, em que a gente tentou botar muita coisa embaixo do tapete, em algum momento a gente não teria que passar por uma turbulência grande para poder até ensinar as pessoas... Roupa suja, né? Lavar roupa suja. E, de forma didática, mostrar que rico, gente que trabalha de paletó, também vai para a cadeia. Isso não era necessário na nossa história. Eu sou muito otimista com essa crise em relação ao Lava Jato. Eu espero de que se proclame definitivamente a República. Eu acho que o Brasil era um arremedo de república. Né? Eu acredito que se o espírito republicano vale, as instituições saírem fortalecidas e nós formos realmente investigar esse modelo que está aí de financiamento da política, não é só dos partidos, e que os partidos se reinventem de acordo com uma nova cidadania do país, que o Brasil não é mais um país de bananas. O Brasil não pode estar querendo tirar a presidente só porque ela não tem popularidade. O Brasil é uma potência econômica, o Brasil é solução para o mundo. Então essa visão aí, pequena e miúda de determinados políticos, porque a popularidade está de 8%, vamos trocar o presidente, isso é país
país Isso não tem miúdo, o país menor pequeno. sentido. Isso não tem sentido, o prejuízo é muito maior. O Brasil, mostrando a sua instabilidade política, ele mostra também a sua fragilidade econômica, isso dá um prejuízo muito grande para o conjunto da sociedade. O Adalberto pergunta aqui, Lorenberg, não seria tanto injusto imputar à Câmara o auge da crise, um governo de indicadores falsos em todas as searas? Mas é claro que é injusto. Ninguém também está condenando a Câmara, dizendo que o problema é da Câmara. O doutor Lúcio até colocou com propriedade que, infelizmente, a Dilma se perdeu nas próprias pernas, administrativamente. Começando com as pedaladas fiscais. Na virada do mandato para o outro, teve aquela questão ridícula das pedaladas fiscais, gera um prenúncio de como estavam as contas do governo. Não é isso? E aí veio, ao mesmo tempo, as falsas promessas, mexendo nos direitos trabalhistas, uma série de assuntos. A Câmara Federal, ela apenas está colaborando com esse processo. Quando ela não está em sintonia com a sociedade, quando ela não participa ativamente, não tem cuidado nesse processo. Eu vou insistir na pergunta já feita. Renan Calheiros é a solução da crise? Claro que não. Ninguém é solução para a crise. Nem vai ser o Renan. O Renan, ele está sendo a válvula de escape daquela crise que o Cunha está criando, quer dizer. O Cunha criou uma cruz e a sociedade, a partir da sociedade civil organizada, né, o setor empresarial, viu no Senado um ponto de equilíbrio para abrir diálogo. E o Renan foi muito esperto, sábio, nesse sentido. Né? Ele pegou essa bandeira que está começando a se cristalizar como uma verdadeira aspiração da sociedade. Perfeito. A gente sabe que manifestações são geralmente reducionistas. Sim. Então ficam com slogan, fora Dilma, fora isso. Eu lembro do fora FMI, fora FHC. Fora FHC e tal. Aquelas manifestações de junho do ano passado, apesar de uma certa violência e um caráter um tanto agressivo. Já faz 2 anos, 2013. 2013, desculpa. Elas tinham uma pauta. Talvez uma pauta utópica, né, de algumas coisas, mas elas tinham uma pauta. Então, essa manifestação aí de agosto, eu espero que ela capte essa coisa mais ampla. Verdade. Vamos ver o financiamento político, vamos ver o... Dar nome ao problema, né? Eu peço desculpas, tenho que interromper, que eu preciso chamar um breve intervalo. 3486-1721, Twitter, Hamilton Nog, Facebook, Hamilton Nogueira. Participe, até já. Olá, estamos de volta. Terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre nova queda de popularidade do governo Dilma, crise política versus crise econômica, pautas bomba e atuação do Congresso Nacional em todo esse contexto, além do que Twitter, Facebook, ligação vão provocando aqui nos nossos convidados. Você participa, 3486-1721, Twitter Hamilton Nog ou Facebook Hamilton Nogueira. Você participa ao vivo nessa terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou indicar os nossos programas. Além de você, participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão Osmar de Sá, que é professor de Sociologia da UFC, Lúcio Alcântara, ex-governador do estado do Ceará, e Leurenberg Lima, que é consultor político. Senhores, a gente tem aqui a participação aqui pelo Facebook do nosso amigo, também parceiro aqui, Alexandre Damasceno. O Alexandre faz a seguinte pergunta, eu vou tentar resumir, eu até já li aqui previamente. Ele quer saber, pois não, com essa certa indigência econômica, financeira do governo. É que o método, antigamente, nós sabíamos que era uma questão das emendas, quando faltava apoio. No entanto, com os poucos recursos, como é que acha que vai sair dessa crise, enfim? Olha, eu acho que o problema da emenda é a destinação, é o uso, e era aquela barganha do Executivo e do Legislativo. Doutor Lúcio, só um detalhe, ele pede para lembrar que teremos eleições que tendem a enfraquecer o PT ainda mais em 2016. Bom, eu tenho esse detalhe.
Então, o que acontece? Uma parte dessas emendas agora passou a ser obrigatória. Sim. Elas têm que ser integram o orçamento e são liberadas compulsoriamente. Então, o Executivo já perdeu... Já enfraqueceu a barganha. Uma parte dessa barganha. Não é? Tá. E a outra, o que acontece é que a cultura do povo brasileiro ainda está muito ligada o que esse deputado fez pela minha terra. O que esse deputado fez aqui. Por quê? Porque na redemocratização, 46, por aí, você vai nas cidades aqui, o deputado fulano de tal trouxe esse hospital para cá. O deputado fulano trouxe um colégio. E o mundo mudou, o governo mudou. E agora o Poder Executivo, o Estado aumentou muito de tamanho. Então, as coisas são diferentes. Mas o povo ainda não fica pensando como é que o deputado se posicionou diante do projeto tal. Isso. Qual foi o projeto de iniciativa dele? Isso seria uma evolução ainda maior, que a gente ainda não chegou a isso. Isso é grave, que tem, inclusive, doutor, alimentado a crise política, é o fato de que você não tem projetos em discussão. Por exemplo, o governo está sendo incapaz de gerar um projeto para que a sociedade debata. Como é que a oposição não gera um projeto, ela está disseminando ódio e querendo a cassação da presidenta. Quer dizer, essa agenda que quebra a institucionalidade, que gera mais crise na crise, que aumenta a crise econômica, que prolonga essa crise econômica mais longa ainda, se torna mais difícil de ser resolvida, mas é tudo discutindo sem uma pauta. Qual é o programa? Qual é o programa da oposição? O que ele está propondo, como disse o Aécio? Eu não preciso estar apresentando projeto para o governo que quiser que arranje, quer dizer... Mas o político que é responsável... Está ajudando a afundar. Porque é o seguinte, o que é que, se a oposição vier a ganhar a eleição que vem, o que é que vai sobrar para administrar? O caos? A crise total? Você aprova uma lei dessa que aumenta o salário de todo o funcionalismo público sem controle. Aí depois, quem vai assumir vai, olha, vou propor uma lei que mude essa proposta. Eu queria lembrar os senhores e queria... Responsabilidade fiscal. Algumas iniciativas são apresentadas sob a forma de emenda constitucional. Sim. A presidente não tem nem a prerrogativa do veto. Ela é promulgada. É o caso, parece, dos delegados. Exatamente. Sim, também. Mas é inconstitucional também, porque só quem pode propor matéria nesse sentido é o Executivo. O Congresso não pode propor. Tem que ser iniciativa do Executivo. Eu queria lembrar é inconstitucional. Aquilo ali é só jogo. Eu queria lembrar os senhores que em breve a Dilma ganha mais um grande opositor de retórica muito inflamada, que é o ex-ministro Ciro Gomes, que tudo indica vai emplacar mais uma candidatura. Não, e já parece já dar os primeiros... Na verdade, ele já colocou o time em campo, ele apenas não partiu para o ataque. É diferente. Isso os dois estão, como dizia o Leonel Brizola, com a expressão muito gaúcha, né, como era comum dele. Estão costeando o alhambrado, que é para sair. Essa aí, está claro. O irmão foi ministro da Dilma e fez aquela papelão lá, e ele foi ministro do Lula, e agora estão... O PDT já abriu o caminho, né, saindo da base do governo. Isso já está definido, Leonberg? E não anunciado, como é que está isso? As informações que nós temos é que a coisa está muito bem encaminhada para o PDT. E como eu disse, os fatos estão mostrando claramente. Primeiro, o PDT, na primeira semana da volta do recesso, o líder vai e diz que por unanimidade o partido resolve ficar independente. Segundo, eles já tinham, antes desse recesso terminar, os Ferreira Gomes já se reuniram e deixaram claramente aqui em Fortaleza que ou ficam no PROS ou vão para o PDT. Agora vai todo mundo junto, independente do caminho. Segunda-feira próxima, dia 17, está marcada uma nova reunião deles aqui em Fortaleza. E aí sai a definição? Provavelmente vão dar mais um passo em direção a isso. Eles têm um problema grave, que é se vai ser aberta ou não a janela. A janela. Que eu não acredito. O PT... O PSDB, o próprio PMDB tem uma resistência. Enorme. Porque é quem tem o que perder. Exatamente.
parlamentares podiam ir para partidos menores, atraídos por alguma vantagem. Se você pegar os 3 partidos, doutor Lúcio, no Senado, o PMDB, o PSDB e o PT, eles têm exatamente 50% da casa, ou seja, eles sozinhos resolvem o jogo. Porque o cenário aí da reforma política, porque na verdade essa reforma política é tão, assim, triste quanto esse cenário que a gente passa. Porque eu chamo, inclusive, de contra-reforma. Porque o que é que isso mostra muito bem a falta de senso estratégico do que impera hoje na nossa política nacional. Você vai fazer uma reforma política, o doutor Lúcio foi deputado e foi senador, foi governador, sabe muito bem disso. Você faz uma reforma para 20, 30 anos. Sim. A reforma de 88, da Constituinte de 88, agora que está se pensando em trocar alguma coisa. Então, a reforma é de 20, 30 anos, olhando para o futuro. Essa reforma está olhando para o final do ano, para resolver um problema da troca de partidos. Isso não é possível. Com os deputados desses, com um partido amisquinhado dessa forma, com o governo e, ao mesmo tempo, a oposição sem programa, todo mundo fragilizado. Coitado do país com essa nossa classe política. Senhores, peço licença, temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Seu nome, por favor? Meu nome é Helder. Eu queria perguntar a você... Pois não, Helder. De uma eventual prisão do ex-presidente Lula Sim. pela Operação Lava Jato, isso poderia trazer muita Sim. violência devido ao MST, os movimentos sociais? Sim. Eu não tenho... Helder? Alô, Pois não, Helder. Você chegou a completar a sua pergunta ou não? É o seguinte, no eventual prisão Do ex-presidente Lula. Sim. em virtude da Operação Lava Jato, Certo. isso não poderia trazer muita violência por parte dos movimentos Para o país? MST? Entendi a sua pergunta, entendi o seu questionamento. Helder, agradeço a sua participação, ligue sempre que puder e quiser. É um questionamento interessante, porque o país está à beira aí de uma... Eu acho que até coloquei isso no Twitter um dia desse, terminou gerando um debate lá. Eu acho que uma das vozes mais lúcidas, a pessoa pode não gostar dele, pode achar que ele foi um mau presidente, pode isso, pode aquilo. Que está nesse negócio é o Fernando Henrique. Sim. Porque ele está procurando realmente um equilíbrio aí para a saída. E ele disse uma coisa interessante. Inocentou muito a Dilma pessoalmente. Eu também acho que ela não é uma mulher que tenha cometido nenhuma... De má intenção. Enfim... Um gesto de grandeza muito grande. Ela é pessoalmente uma pessoa honesta. Eu acredito nisso. Agora, quanto ao Lula, ele atribuiu... A maior parte do que está acontecendo agora há uma certa política que o Lula seguiu, principalmente no segundo mandato, de relaxamento ético, até de uma certa Mas tolerância. esse relaxamento ético, doutor Lúcio, não foi para se manter no poder por conta do mensalão? Quer dizer, se ele não teria caído imediatamente, se não tivesse tido esse relaxamento? O Lula não caiu no mensalão, porque o PSDB, eu acho que até uma prudência, verificou que se fosse tirar o Lula, nós íamos ter um caos aqui dentro do país. Era melhor deixar sangrar. Era uma coisa arriscada. Não houve nem sangramento. E é tanto que o Fernando Henrique disse agora, que quanto ao Lula, quem ele acusou de ter sido permissivo, ter sido desidioso e tal, ele disse, mas não deve ser preso. Não deve ser preso. Porque ele tem uma carga simbólica muito grande. Ele é um operário que chegou à presidência da República. Complementando aqui, o Adalberto, ele dá um dado interessante, uma informação interessante. Pesquisa recente do Instituto aponta que mais de 1/4 dos brasileiros ainda vislumbram votar em Lula. E isso reforça o que o senhor está dizendo, do simbolismo. Mas não existe, a história do líder, né? Formalmente não tem nenhuma acusação do Lula, formal, ele não está sendo acusado de nada. Essa pergunta eu acho que ela ainda não tem sentido. Pode vir que aconteça essa formulação. Não existe acusação nenhuma sobre ele. E outra questão, quer dizer, o fato de você ver a popularidade da Dilma baixa e essa do Lula ainda com a possibilidade de ser candidato, é que faz, de certa forma, essa maledicência de pautar o Lula sempre com a questão. Eu acho que
nós temos que ter decência, o senador falou, o Lúcio Alcântara fala muito bem, eu acho que a gente tem que fazer política com o cérebro, pensando, não é? Não pode ser essa coisa fidagal aí, de ódio, disseminação do ódio, de querer ganhar o poder por qualquer jeito. O Brasil está se tornando um país irrespirável. O ódio, a disseminação do ódio, o Brasil já saiu da ditadura, ele fez uma transição fantástica para um regime democrático e, de repente, depois de todo esse processo, você vê esse ódio. Quem ganhar a eleição leva e quem perder, perde. Isso é que é o futuro. Quem quiser ganhar, que faça. Agora, essas acusações sem prova, o levantamento de suspeita, todos ficam suspeitos. Essa maledicência, qualquer um hoje, no nosso clima, pode ser acusado de alguma coisa e todo mundo vai acreditar. Isso é ruim. Isso é péssimo. Você não cria lideranças políticas da noite para o dia. Agendas como de diminuição de ministérios são suficientes para apaziguar ou é muito pouco diante dessa simbólica? Né? É muito simbólico. Mas seria válido? Não, eu acho que o fisiologismo político hoje, o Brasil, ele está... hoje o que faz falta é um grande líder, né, que a presidenta Dilma, apesar de ser uma pessoa muito honesta, muito sincera, de boa fé, ela tem pouca capacidade de liderar, de liderar um pacto pelo país. Aversão à política, pacto né? pelo Brasil. Ela precisa fazer isso. Ela transmite isso. Notoriamente ela não quer conversar. Só que a gente mais precisa nesse momento é exatamente isso, né? Esse é o grande problema. Porque o grande articulador dela, que é hoje é o vice-presidente Michel Temer, até tem muito essa capacidade, é um homem de diálogo, é educado, etc., mas não tem essa liderança. Ele não é o presidente da República, certo? E, de certa forma, por exemplo, o PMDB, que sempre foi um partido de centro, que criava esse equilíbrio, ele está virando completamente descontrolado. O PMDB está totalmente descontrolado. Ele foi sempre o meu sempre foi o fiel da balança. Hoje o PMDB está totalmente descontrolado. Eu acho que o próprio vice-presidente Temer controla a parte. É momento para uma reforma ministerial. Isso é ruim, não é para o PMDB. Pela expressão política do PMDB, é ruim para o país. Você tem um país, um governo, quer dizer, um partido como o PMDB, na dimensão política que ele tem, de representatividade, está governado pelo bando de Maria louca, sem nenhuma responsabilidade institucional, sem nenhuma responsabilidade pelo país, não é? Criando pautas totalmente inviáveis. É momento para uma reforma política? É momento para isso? O Congresso rejeitou praticamente. Não existe reforma nenhuma. Vamos aguardar se o Senado vai fazer alguma coisa. No segundo turno foi negado tudo que foi aprovado no primeiro, então não houve reforma nenhuma. Diga-se de passagem, na verdade, diminuíram a idade para ser deputado. 18 anos. Para 18 anos e não sei se tem mais alguma coisa. Não era uma reforma política, na verdade, é uma reforma eleitoral. E causuística, na verdade, e ruim. Nós não podemos fazer uma reforma política só debatendo só com os políticos profissionais. Nós temos que discutir com a sociedade, com os juristas. A cabeça da maioria daqueles que estão lá é a seguinte: bom, nesse sistema, eu me elejo ou não me elejo? Então, eu até dei uma ideia, claro, tem tantas que estão aí. Então, vamos fazer o seguinte: vamos votar uma reforma política. Para começar em 2020. Que não valerá para a próxima eleição. É o que eu defendo. Para essa turma ter a chance de do jeito que está. Para 2026. Agora, na outra, 2026. Passa a vigorar. Você faz a ideal para 2026. Uma visão estadista que está faltando nesses congressistas. Eles não têm visão da sociedade. Eles estão olhando para o seu mandato. O que é bom para o seu partido, para o seu mandato. Eu vi agora o líder do PSDB, que é um rapaz... É até ministério, é do Ministério Público. É o Bruno Araújo. Não, o Carlos Sampaio, é o líder da oposição e tal. E o líder no Senado, Cássio Cunha Lima, vamos fazer eleição. Uma nova eleição, é verdade. Isso não está previsto vamos dizer, na Constituição. É o tipo do argumento que derruba a importância da oposição, né? Não, se for para fazer uma eleição, tem que ser uma eleição geral. Porque esse Congresso que está aí não tem a legitimidade para continuar lá e mudar só o presidente. Que é isso? É isso. E a instabilidade política, quer dizer, essa falta visão de futuro nesse Congresso Nacional. Ele se amesquinhou, né? E tá, aquilo que a gente chama de palpa-bomba reflete só a sua própria mesquinharia, sua própria pequenez. Nós temos que pensar o país deles, eles não estão conseguindo trabalhar com essa bomba. Nós temos que pensar o país. Nenhum governo é tão importante que possa prejudicar o país e ele continua sendo, nos motivando a tanto ódio como está acontecendo. Nós temos que dizer o seguinte, para os que não concordam com o governo, apesar do governo, nós vamos querer que o país dê certo.
os que estão a favor do governo estão apoiando o governo, mas o governo vai ter que fazer aquilo que a sociedade quer para o futuro, que garante o futuro do país. Eu ainda gostaria de conversar sobre a Agenda Brasil, mas acabou não dando tempo de falar, porque nós chegamos ao final do programa. E eu queria garantir aqueles bons 30 segundos democráticos, os mais democráticos de toda a América Latina, para que cada um diga exatamente o que desejar. Osmar, 30 segundos. Olha, eu acho que o Brasil, ele está começando a criar juízo, né? As coisas estão indo para o seu lugar, o bom senso está começando a prevalecer. E em que momento está se prevalecendo? Né? E aí os políticos hoje, numa altura dessa, deviam estar envergonhados. É quando a sociedade civil intervém. Quando o setor empresarial, quando o setor da mídia, quando o setor da sociedade praticamente fazer um apelo, e diz né? o seguinte: vocês parlamentares não têm capacidade de pensar um projeto, o governo é incapaz, e você agora cria uma agenda para discutir o país. Essa agenda, sim, me deixa otimista, e eu acredito que um brasileiro patriótico, ele precisa ser otimista, mesmo, principalmente nas crises, e não querer condenar cada vez mais o futuro do nosso país em função da diferença que pode gerar ódio e dissensão. Doutor Lúcio. Olha, eu acho que é preciso bom senso e responsabilidade, ouvir realmente a sociedade, essas instâncias representativas da sociedade, e que tem que ter voz, e tem que ser escutadas, porque é com elas que a gente pode continuar melhorando o Brasil. Porque, infelizmente, os nossos partidos políticos perderam interlocução, perderam representatividade. Então, há outras estruturas da sociedade que não são da política tradicional e que tem o que dizer, e que tem que ser ouvido e tem que participar mais. É o Brasil o país de todos, é isso que nós precisamos. Nuremberg. Hamilton, agradecer o convite, nós que agradecemos a todos que participaram aqui, a você de casa. Dizer que a gente espera que prevaleça sempre o bom senso, a tranquilidade, o discernimento por parte das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Nuremberg, Lúcio, Osmar, agradeço demais em nome da TV a disponibilidade do senhor estar aqui conversando conosco. Agradeço também o Adriano Silva, Adalberto, o Kleber, o Masni, o Alexandre, nosso amigo Alexandre Damasceno. Agradeço a você que ligou, que tentou ligar e que não conseguiu. Terça-feira que vem a gente está de volta com outra pauta importante que influencia, sim, diretamente no seu dia a dia. Um grande abraço, obrigado pela presença, até semana que vem, tchau.